Turma, Dr. Leonardo Clement aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês qual é o verdadeiro significado da palavra medicina, quais são as suas implicações desse significado e você vai ver que não são só médicos e médicas que devem praticar a medicina, e sim qualquer profissional. A gente vai ver isso aqui. Eu aprendi isso recentemente, depois de 5 anos de formado em medicina. Eu aprendi qual era o significado dessa palavra. Olha que coisa quase inacreditável. Toda vez que eu vou dar uma aula para estudantes de medicina ou participo de um congresso com estudantes de medicina, eu sempre pergunto: quem aqui sabe o significado da palavra medicina? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Muito difícil que alguém saiba. Incrível, né? A popularização dessa definição vai ser muito importante. Bom, antes de começar aqui o assunto do vídeo, nós começamos hoje, dia 6 de janeiro de 2020, o workshop PCR no Trauma. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui ao longo dessa semana, tem o link aqui, o primeiro link na descrição, para você poder participar desse workshop, PCR no Trauma. Mas vamos lá para o conteúdo do vídeo. Medicina vem do latim medere. Medere significa escolher o melhor caminho. Eu aprendi esse significado recentemente, no ano passado, em 2019, num curso de medicina baseada em evidências com o professor Luiz Cláudio Correia. E escolher o melhor caminho leva a algo voltado para decisões. Toda decisão que nós fazemos, ela é baseada em incerteza. Porque quando nós estamos falando de escolher o melhor caminho, há algo aí de incerteza. Toda escolha que nós fazemos sem ter a certeza de que será o melhor caminho. Mas, para a gente ter uma chance maior de fazer a melhor escolha, aí nós temos que estar falando de probabilidades. A medicina é a arte de fazer boas escolhas, de fazer as melhores escolhas para os nossos pacientes. E fazer as melhores escolhas tem a ver com conhecer as probabilidades das nossas escolhas. Sabendo que em medicina praticamente não existe escolhas, ou são raríssimas as escolhas onde a probabilidade é 100%. Ou seja, todo paciente que eu fizer determinada conduta vai se beneficiar da minha conduta. Em medicina não é assim. Existe uma probabilidade de dar certo e uma probabilidade de dar errado. E o ideal é que a gente conheça essas probabilidades e que a gente possa individualizar essa probabilidade ao nosso paciente para poder fazer uma escolha. E muitas vezes essa escolha ela pode ser compartilhada com o paciente, com a família, para levar em consideração a vontade dele também. Às vezes a gente tem ali uma intervenção que pode estar numa probabilidade de 50% de chance, por exemplo, de dar certo, ajudar o paciente, 50% de chance de dar errado e prejudicar o paciente. O paciente merece, em algumas situações, conhecer essas probabilidades e poder tomar uma decisão em conjunto. Toda terapia, toda ação tem um possível benefício e tem um possível prejuízo, ou seja, tem um custo e um benefício. E a gente, às vezes, esquece de levar em conta os possíveis custos para entrar nessa decisão e poder fazer a melhor escolha. E quando nós estamos falando de probabilidades, como nós chegamos a essas probabilidades? Como nós podemos saber qual é a probabilidade? Nós precisamos estudar as evidências. Não só as evidências, como o paciente, mas as evidências são ponto de partida para que a gente comece o raciocínio crítico da individualização da evidência. As evidências estão na literatura, nas pesquisas. E daí surge o termo medicina baseada em evidências. Ou seja, o que é medicina baseada em evidências? É fazer escolhas baseadas em evidências. E não em achismo, dogmas, e sim em evidências. E a gente ouve muito que a ciência muda toda hora, que as evidências não são confiáveis, que tem evidências para tudo, evidência para que diz que é bom, que é ruim. E a gente ouve muito falar isso. Na verdade, a ciência não muda toda hora. A ciência é confiável. O problema é que existem muitas evidências que não são científicas. Existem evidências, entre aspas, de má qualidade, que não são confiáveis. E cabe a nós
profissionais de saúde, passarmos por um processo de alfabetização científica para que a gente seja capaz de, ao ler um artigo científico, poder interpretar criticamente se aquele artigo é confiável ou não, se eu posso acreditar no resultado apresentado pelo aquele artigo. Então é importante a gente saber isso. Antes mesmo de saber se aquele resultado é confiável ou não, a gente tem que entender qual foi o real objetivo daquele estudo. Às vezes o autor conclui de uma forma que não condiz com o real objetivo do estudo. Por exemplo, existem estudos que são estudos exploratórios, estudos para entender um pouco mais do contexto da situação, como estudos descritivos, estudos observacionais, estudos que às vezes podem levantar hipóteses, podem fazer a gente entender um pouco, porém não são estudos conclusivos. Os estudos conclusivos, principalmente em se tratando de diagnóstico, de terapêutica, são estudos que precisam ter um desenho metodológico criado para evitar os fatores de confusão, evitar os vieses e os erros aleatórios. Basicamente, existem dois tipos de erros. Existe o erro aleatório, que é um erro que apareceu por acaso, e ele apareceu por acaso porque aquele estudo não tem um poder estatístico, porque todo estudo é amostral, ele não estuda a população inteira, ele estuda uma parte da população. Mas para que aquela parte da população estudada seja estatisticamente significante, eu preciso ter um certo tamanho, um número de desfecho que traga para mim uma baixa probabilidade daquele resultado ser advindo do acaso, que seria o valor de P. Quando o valor de P é inferior a 0,05, significa dizer que tem menos de 5% de chance daquele resultado ter vindo ao acaso. E para a ciência considera-se que esse é uma probabilidade aceitável para a gente levar aquilo como uma verdade. Ainda assim existe uma probabilidade baixa daquilo ser o acaso. Por isso que a gente tem que manter sempre a humildade e não sermos tão categóricos em acharmos que nós somos os donos da verdade. Primeiro aspecto é esse, é o erro aleatório. O segundo erro que esses estudos podem cometer são erros sistemáticos, ou seja, erros criados a partir de uma metodologia inadequada que está enviesando o resultado. E quanto maior o estudo, mais poder ele vai ter em cometer esse erro. Porque se você está apontando para o lugar errado, pelo erro sistemático, e você vai repetindo, o estudo pode ter 100 mil pacientes. Não é isso que vai fazer com que aquele estudo seja confiável, já que tinha um erro sistemático. Um erro sistemático clássico, básico, é um erro, por exemplo, de um estudo observacional. Um estudo observacional, ele não equilibra, ele não faz como um ensaio clínico randomizado, por exemplo, que vai criar grupos comparativos de populações iguais. Então aqueles grupos são iguais e eu vou testar uma droga, por exemplo, uma adrenalina nesse grupo diferente desse grupo um placebo, mas todo o resto é idêntico. A idade é idêntica, o resto do tratamento é idêntico, as comorbidades são idênticas porque são grupos que foram randomizados. E aí eu consigo realmente avaliar aquela adrenalina se ela foi efetiva nesse grupo, sem ter outros elementos no meio. O professor Luiz, ele tem no seu blog 2 artigos interessantes. Ele fala sobre 2 estudos publicados, se eu não me engano, inclusive no New England. Um estudo que fala que quanto maior a quantidade de chocolate consumida por uma população, maior a quantidade de prêmio Nobel que aquela população vai ter. E aí conclui de forma irônica, sarcástica, dizendo que o chocolate aumenta a inteligência. Interessante que esse foi um estudo, acho que foi publicado no New England, se eu não me engano, para meio que mostrar de forma caricatural essa questão dos erros sistemáticos, e as revistas leigas pegaram esse resultado e começaram a publicar aquilo como se fosse uma verdade sensacionalista. Enquanto havia um fator de confusão muito grande, onde as populações que comem mais chocolate são populações de países mais desenvolvidos e, consequentemente, tem mais prêmio Nobel. E não é o chocolate que aumenta a probabilidade do país ter mais prêmio Nobel. E isso a gente vê muito, essas associações de casualidade em coisas que não se relacionam, mas que surgem às vezes por um estudo observacional, onde você está enxergando aparentemente uma causalidade, que até pode te parecer às vezes lógica, não esdrúxula como essa que eu acabo de apresentar, e a gente leva isso como verdade. Outro estudo interessante, publicado na Inglaterra, dizendo que quanto maior a quantidade de cegonhas que tem numa cidade, maior a taxa de natalidade, fazendo uma alusão à probabilidade da cegonha ser responsável por um aumento de taxa de natalidade no ser humano. Óbvio que isso também é um estudo com viés observacional, onde as cidades que têm mais cegonhas são as cidades mais rurais e são naturalmente
os locais que têm uma maior taxa de natalidade. Esses estudos observacionais, percebam como eles têm um erro sistemático que vai enviesar o resultado. Por isso que nós temos que nos alfabetizar cientificamente para a gente primeiro entender qual é o objetivo do estudo, se aquele estudo foi um estudo com o objetivo de ser conclusivo, exploratório. Segundo, se o resultado do estudo é confiável. E terceiro, quando o resultado do estudo é confiável, entender qual é a magnitude ou a relevância do resultado apresentado. Por exemplo, qual é o tamanho de efeito daquele benefício apresentado. Por exemplo, esse estudo que foi publicado no New England em 2017, 2018, que comparou a adrenalina ali versus placebo em parada cardiorrespiratória, concluiu que a adrenalina aumenta a sobrevida dos pacientes em parada cardiorrespiratória versus placebo. Quando a gente vai olhar a magnitude do benefício, a gente encontra um NNT de 12, ou seja, o número necessário, 112, o número necessário de tratar de 112, ou seja, a cada 112 pacientes que são tratados com adrenalina versus o placebo, na realidade apresentada, um vai sobreviver graças à adrenalina. Então essa é a magnitude do benefício e isso é importante para a gente raciocinar no momento de fazer escolhas, de escolher o melhor caminho. Às vezes a gente precisa priorizar algo em detrimento de outro, porque naquele paciente esse algo tem maior probabilidade de ser benéfico naquele momento do que essa outra terapia que pode às vezes mobilizar alguns recursos que eu não tenho naquele momento. Então ter esse entendimento de probabilidades, ter esse entendimento de evidências e essa capacidade de fazer uma leitura crítica e saber interpretar, analisar a qualidade de uma evidência vai auxiliar, vai ajudar o profissional de saúde, o profissional de atendimento pré-hospitalar, o profissional que lida com emergências a escolher o melhor caminho. Lembrando que essa escolha do melhor caminho, em situação de emergência, um paciente crítico, instável, dificilmente vai ser uma decisão compartilhada, uma decisão que você vai perguntar para o paciente o que é que ele acha melhor, até porque ele não vai ter condições naquele momento de raciocinar e de tomar essa melhor decisão. Em algumas situações, em decisões críticas, porém que envolve um risco e uma incerteza, pode ser que eventualmente haja uma decisão compartilhada, inclusive com a família. É possível, numa situação ou outra. Mas quando a gente fala de situações menos graves, como situações de urgências ou situações de decisões ambulatoriais, é importante que haja esse diálogo aberto, franco, para que a decisão seja compartilhada. Um médico com seu conhecimento técnico, probabilístico do que está sendo proposto e o paciente com a sua experiência de vida, com seus valores e através de um equilíbrio entre essas duas áreas, há uma probabilidade maior de chegarmos à escolha do melhor caminho. É como quando nós falamos em nossa vida pessoal sobre escolhas, existem dois fatores que podem estar interferindo, o fator racional e o fator emocional. E ambos são importantes, tanto a parte de racionalidade quanto a parte emotiva, para que a gente possa fazer decisões equilibradas. Decisões 100% racionais tiram o nosso aspecto humano e as decisões 100% emocionais podem nos levar para decisões muito irresponsáveis. E o equilíbrio entre isso pode ser a fórmula para chegarmos mais próximos do que seria o melhor caminho. Então a palavra medicina significa escolher o melhor caminho, vem de medere. Isso serve para qualquer profissional, sendo ele médico ou não. Escolher o melhor caminho traz algo de incerteza. Nós não temos certeza. Em medicina não tem como ter certeza, estar certo de algo. Nós temos probabilidades. Quando nós iremos em direção às probabilidades maiores, nós estaremos escolhendo o melhor caminho, por mais que esse caminho dê errado no final. Mas a escolha da probabilidade maior, da probabilidade pensada, baseada em evidências, será a escolha do melhor caminho. Então daí vem o termo medicina baseada em evidências. O professor Luiz ele até fala que não devia nem existir esse termo, medicina baseada em evidências. Devia ser só medicina, porque toda medicina deveria ser baseada em evidências. Mas como não é, infelizmente, surge esse termo para tentar corrigir esse rumo da medicina baseada em achismo, da medicina baseada em dogma, da medicina baseada em eu ouvi, então é verdade. Importante que a gente desenvolva aí esse espírito crítico de buscarmos melhorar o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha que nós temos em nossas mãos e que a gente possa fazer isso de forma mais responsável, baseado em incerteza, probabilidades e evidência. Então é isso. Trouxe aqui um pouco da definição
da palavra medicina e das implicações que essa definição acabam trazendo aí para a nossa área. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.